que tem como tema Caminhando o Turismo Vai Longe. A gente fez algumas adaptações aí nos horários, nos espaços para a gente poder fazer essa fala. Gostaríamos muito que esse momento tivesse, ficasse gravado para a gente poder utilizar desse material, porque a gente acredita que esse momento é um momento muito emblemático, para a proposta de formação do sistema de rede de trilhas no estado de São Paulo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nessa nossa fala. E aí eu vou convidar algumas pessoas para estar aqui comigo nesse momento. Então, eu queria chamar o Júlio Meyer, que é o nosso diretor de trilhas nacionais, o Marcelo Mendonça, da Trilha Interparks, o William, que é o nosso coordenador da rede do estado de São Paulo, e o Lucas José Oliveira, da Fundação Florestal. Meu nome é Camila Bassi, eu sou gestora do Caminho da Fé e gestora executiva do Caminho da Fé e diretora de Rotas Peregrinas da rede. Eu vou fazer a moderação dessa mesa para contar um pouquinho para vocês quais são os planos e como é que nós estamos articulando, o início do processo de engajamento e constituição da rede de trilhas aqui no estado de São Paulo. Vocês querem falar alguma coisa antes de eu começar? Alguém quer? Não? Ó, vou deixar o microfone. Só para a gente ser bem objetivo, vou dar só uma introduzida na fala. Para quem não conhece, a rede é uma proposta de organizar e conectar as trilhas no Brasil e tem como um pilar e um propósito fazer a conectividade das unidades de conservação do nosso país. Essa estratégia está sendo usada já como linha de frente de todo o processo de formação da rede trilhas e nós acreditamos que no estado de São Paulo era peça fundamental que essa relação acontecesse e se iniciasse pela relação com a Fundação Florestal. Então, a visão geral da rede é das trilhas, de tudo aquilo que acontece nos territórios para a rede, ou seja, que todo o trabalho ele seja feito e pautado para que seja formada uma rede de trilhas, conectando aí todas as unidades federativas, de norte a sul, aí de leste a oeste. A gente tem como, que a gente fala que são os pilares principais da rede, a conectividade, o fomento da formação do sistema, conectando aí as unidades de conservação, como um dos eixos principais de promover a conservação dos ambientes naturais, a própria conservação, ou seja, trabalhar ações de educação e todo o propósito de como é que uma trilha ela pode ser sim uma ferramenta de conservar e promover a conservação daquela unidade. Ela é um aparelho de recreação e saúde, porque a gente entende, estivemos em outros painéis discutindo muito essa questão de que como é que uma trilha é usada pela perspectiva do usuário, ou seja, quais são as suas motivações, quais são os seus interesses. Então, esses dois últimos tópicos, falando de recreação e saúde, falando de geração de emprego e renda, elas são não é a consequência, mas elas são as duas situações em que uma trilha de longo curso promove, uma pela perspectiva do usuário e o outro pela perspectiva da comunidade. E aí eu queria passar a palavra para o Júlio, que vai falar um pouquinho sobre como é que a gente está desenvolvendo o trabalho dentro do conceito das trilhas nacionais, que é uma das ferramentas que nós estamos utilizando para fazer esse processo de conexão, fazer esse processo de articulação e engajamento, para constituir aí a rede trilhas. Obrigado Camila, obrigado a Beta, por estar proporcionando esse espaço tão rico, esse Beta Summit, assim como todos os outros, um ambiente incrível de cooperação, de integração. Então, agradecer muito a Beta por essa oportunidade da gente estar aqui. Inclusive, a rede nasceu vinculado aí, esse ambiente que a Beta cria de cooperação, Então, a gente pode dizer que a rede, de certa forma, veio sendo incubada aqui dentro, Então, para a gente é uma alegria imensa. As trilhas nacionais, nessa composição toda, ela tem uma importância para a gente para dois aspectos específicos, assim, principais, vou botar. Primeiro, como
porque assim, o que são as trilhas nacionais, né? Qual que é a diferença de uma trilha regional? Então hoje as trilhas nacionais, elas são, a ideia é construir grandes trilhas, né? Partindo que essas trilhas elas vão ser compostas por trilhas regionais, né? Então a trilha Interparques, trilha Amazônia Atlântica, Transcarioca, né? São todas trilhas regionais. E essas trilhas regionais, elas vão compondo as trilhas nacionais. Essas trilhas regionais também elas podem ser feitas de trilhas locais, né? Então toda essa estrutura de trilhas locais, compondo trilhas regionais, que compõem por sua vez as trilhas nacionais, essa é uma estratégia interessante que proporciona para a gente uma governança, uma capilaridade. E não é uma governança vertical, uma governança horizontal, onde na rede o nosso propósito aqui, o nosso objetivo, é que a gente possa cooperar com todas as trilhas sem uma hierarquia de que uma é maior do que a outra, não existe isso. Na verdade, o que a gente está aqui é para que a gente possa junto organizar um processo que cresce em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil, né? Hoje a Rede Brasileira de Trilhas já vem cooperando com o Paraguai, com o Equador, com Bolívia, Uruguai, para que a trilha brasileira, a rede brasileira, seja mais uma rede compondo uma rede sul-americana. Então é sempre esse o raciocínio, né? Isso é muito interessante para a gente, que quando a gente fala de rede, quando a gente fala de trilha, vou criar uma trilha no meu território, vou, né, começar uma trilha lá. E quando todo mundo que começa esse processo, quando começa a desenvolver o percurso, né? Eu vejo uma dificuldade sempre grande, não é de definir o que vai ficar exatamente na trilha. A dificuldade normalmente ela vem de definir o que não vai ficar na trilha, né? Porque são tantos atrativos, são tantos, nosso patrimônio natural, cultural, é tão incrível que a gente fica assim, meu Deus, como é que eu não vou botar? E no final das contas, as coisas acabam sempre sendo direcionadas para a definição não de um trajeto linear, mas sim de pequenas faixas, de pequenas malhas, né, de rede, né? É assim o Caminho da Fé, né? É assim com a trilha Transmantiqueira. Então as trilhas elas começam a se comportar dessa forma, né? Então as trilhas nacionais hoje elas ajudam a gente a compor essa grande organização. Então ela traz para a gente aí um papel fundamental na integração de esforços, né? Então quando a gente participa de uma mesma trilha, o Oiapoque Barra do Chuí, por exemplo, né, eu tenho o pessoal do Caminho da Baleia Franca, ou Interparques aqui, né, Caminho de Araruna, né, no Rio Grande do Norte, a gente lá no Pará, onde eu atuo também na trilha Amazônia Atlântica. Então, quando a gente começa a conversar sobre trilha, a gente está falando da mesma trilha, né? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente começa, isso é legal, isso... Então, quando a gente percebe que uma trilha, todas as trilhas começam a participar de um grande produto turístico, de um grande corredor ecológico, a gente começa a perceber que o sucesso de uma trilha é o sucesso de outra, né? Então não existe sucesso sozinho, né? Isso a rede, isso as trilhas nacionais ajudam a gente, a rede cria esse ambiente e as trilhas nacionais elas acabam sendo uma ferramenta para que a gente possa criar essa conectividade. E o outro grande benefício é a criação de produtos turísticos, né? Então, quando você tem uma trilha nacional composta por várias trilhas regionais, composta por várias trilhas que, por sua vez, compostas por trilhas locais, né? Para o operador turístico, isso é uma oportunidade incrível, porque você tem não só mais um produto, 2 produtos, mas assim, se você tem 1 mais 1, não significa que seja realmente 1 mais 1, que não é exatamente 2. Ele pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, dependendo do formato que você vê isso. Então, trilhas nacionais é interessante para um público externo, né? Mas o que ela cria em campo é interessante também para o público regional, local, né? Então, ela acaba contribuindo não só então com toda essa integração que eu falei, mas também com essa criação desse produto turístico. E tudo isso, em última análise, leva a gente para o caminho de criação de um grande corredor ecológico. No momento em que criar essas trilhas é valorizar esses territórios, é valorizar o ambiente natural, né? Então eu botaria aqui que o terceiro e, digamos,
em última análise, né, o grande objetivo dessas trilhas todas é criar esses grandes corredores ecológicos, fazer com que essas áreas verdes estejam conectadas. E um corredor ecológico, não um corredor ecológico daquele que a gente talvez tenha visto algumas décadas atrás em livro, numa faixa verde regular, nada disso, né? A gente está falando de desenvolvimento territorial, a gente está falando de uma malha de conexões que vão além, inclusive, de uma conexão de território de chão, uma conexão de pessoas, né? Como a gente está vendo aqui. Né? Então, eu acho que, em linhas gerais, assim, eu acho que a importância das trilhas nacionais nesse cenário é criar esses ambientes, essa sinergia. Só para complementar o que o Júlio está falando, que é muito interessante, é que a gente, assim, muitas vezes a gente tem aquela percepção de que o ambiente protegido é só aquele que está dentro da unidade de conservação. E a gente tem muita coisa acontecendo fora das unidades de conservação. E um dos grandes motes da rede é fazer com que aquilo que esteja fora tenha o mesmo nível de conservação e de fomento à questão da composição vegetal para que essas conexões possam ser feitas. E aí você busca essa questão da malha. A gente assistiu, né, um pouco antes a fala do Guti, dando como exemplo a Eurovelô, da composição, que é exatamente esse conceito que o Júlio está trabalhando muito na diretoria de trilhas nacionais, que é difundir esse conceito da proposta ampla e de como ela é composta por com todas essas representatividades. É isso, né, Júlio? Perfeito. Eu queria passar a palavra para o William, e aí o William já está na rede há bastante tempo também, e vem... A gente está amarrando, né, William, a construção da rede aqui no estado de São Paulo, entendendo que existe uma oferta muito grande, né, de ações e que a gente tem aí um desafio de fazer com que todos esses movimentos se conectem. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Quero agradecer também aqui o convite da Beta. Falar aqui em nome da rede é sempre muito bom, é importante demais. E me apresentando também, porque assim, já que eu vou ficar nessa responsabilidade de coordenar as trilhas aqui na Regional São Paulo, então eu sou biólogo, atuo já um pouquinho na área de uso público, atuei na Fundação Florestal e hoje estou numa área privada da Votorantim, né, o Legado das Águas. Eu trago um pouco de experiência para tentar ajudar, que na verdade a gente faz tudo junto aqui, como foi bem falado, o negócio é horizontal, independente das diretorias, não tem nenhuma melhor que a outra, mais importante. Tanto que eu já trago aqui um pouco do que a gente nem estava operando, que é a Fundação Florestal, né? Vou deixar isso daí, vou deixar para o Lucas falar. Aqui tem uma foto que eu gosto muito, que é dessa caverninha em Casa de Pedra, né? Que eu acho que você pode falar um pouquinho melhor depois. Vou passar, já vamos ao que interessa. Então, eu só vou alinhar aqui, partilhar com vocês um pouquinho dos objetivos da rede, que é interligar as áreas naturais, né, do Estado, mesmo as fragmentadas, que foi bem falado aqui também pela Camila, que, por exemplo, e amarrando também o que o Júlio falou, uma trilha, por mais que eu faça uma trilha aqui nesse trecho, eu interligo ela com uma outra área natural, a trilha acabou, tem uma estrada, é trilha também. E a área está fragmentada, mais importante ainda, porque a gente tem como, mais importante, né? É importante. Eu tenho que fomentar ainda mais produtos parceiros naquela região para que as pessoas nos ajudem a defender aquela área. Né? Às vezes, um indivíduo que está ganhando um dinheirinho a mais, ele começa até a reflorestar a área dele. Né, aquela área privada. Então, a nossa missão aqui é bem isso, é todas as áreas, independente se é uma área protegida natural, estadual, nacional ou privada. Articulação e planejamento, é o que a gente vai começar agora com o pé direito, pensar este ano, para no ano que vem, 2023, já começar as nossas reuniões, a gente vai definir este ano, as diretrizes do ano que vem, porque é muita coisa, né? São bastante trilhas, só de Fundação Florestal. Me corrija se eu estiver errado, Lucas, são 151 unidades, né? Então 151 UCs aí para a gente aproveitar, a sinalizar, a começar a fazer algum tipo de trabalho. A gente tem que começar direitinho, né? Porque tem muita coisa, não adianta querer abraçar o mundo, escolher bem estrategicamente para que as coisas andem. Organizar, constituir, implementar, ampliar as trilhas de longo curso para caminhantes
rotas e circuitos de cicloturismo, porque a rede brasileira de trilhas não é só trilha só para caminhante, né? Vamos colocar aí a sinalização e tudo quanto é produto. Fazendo um gancho lá com o Legado das Águas, lá eu abusei um pouco. Eu coloquei a sinalização, acho que você viu um pouco, né, Júlio? A gente colocou lá as pegadas pretas e amarelas, também no rafting, na canoagem, na bike. Eu queria até uma sinalização diferente, né? Vamos ver o que vai rolar disso daí. Depois, porque tudo é orgânico, também se não ficar legal a gente arruma, tá? É vivo. E para fechar, é óbvio que isso gera emprego e renda. E ela também conserva. E vou dar um último gancho aí, o Circuito Lagamar São Paulo de Cicloturismo. Quando eu montei isso lá em 2015, não foi só porque eu queria montar um circuito e interligar todos aqueles municípios do Lagamar, até peguei emprestado em Jacupiranga, não é do Lagamar. Eu subi para ficar mais bonitinho o rolê, para passar por Porto Cubatão, Cananéia, que não conhece aquela região. Não é só o litoral norte que é bonito, o litoral sul também tem as suas belezas únicas. Quando eu quis linkar aquilo, eu vi, quando eu fazia levantamento, em Ilha Comprida, lá eu fiz bastante trabalho de levantamento de mastofauna, de aves, e eu via muita gente roubando areia das dunas, né? Não vou citar nomes aqui, fui bem perseguido na época, e por isso que o Circuito Lagamar passa por um trecho que é a Estrada da Vizinhança, que é onde passa pelas dunas, que ainda roubam a areia lá. Então, eu estou dando este exemplo que foi pensado uma trilha para que cada vez mais passasse um ciclista ou um caminhante e ela ia, querendo ou não, anotar, denunciar essas irregularidades. E isso tem que estar no escopo de uma trilha. Olha a importância de uma trilha, olha o que dá para fazer, olha o que tem como benefício para a sociedade uma criação de uma trilha implementada e desde que, claro, tenha a ordenação do uso público, né? Acho que era isso que eu queria falar aqui, depois a gente pode bater um papo. Tem mais um? Tá, acho que eu já adiantei um pouco, mas eu vou ver se eu esqueci alguma coisa. Então, o breve levantamento aí para o início do GT, né, que esse levantamento que eu falei lá atrás, a gente vai traçar as diretrizes para depois chamar mais pessoas para esse grupo de trabalho, para a gente conseguir dividir essa missão, né? Então, parcerias com os atores locais, responsáveis por trilhas e outros movimentos de trilhas, caminhos, rotas, circuitos constituídos no território paulista. A gente vai começar por aquilo que está constituído e tem as possíveis falhas, né? O Saldanha fez um riquíssimo trabalho aí de levantar os principais circuitos, certo, do país e achar os gargalos. Então a gente tem que trabalhar nesse que já existe. Não adianta a gente querer agora criar uma rota, né? Não, o que tem? O que não está sinalizado? O que a gente tem que estruturar? O que nosso amigo Saldanha já fez lá, ó, na gestão, está falho aqui. Vamos trabalhar nessas falhas. E parcerias e instituições com órgãos estaduais, né, que para começar, estou dando um spoiler já, aproximadamente 20 trilhas aí de longo curso em 14 unidades de conservação distintas da Fundação Florestal, né? É isso. Legal. Pode passar para o Marcelo. Presta esse daqui para mim. Eu queria reforçar, né, fazendo sempre o gancho para depois a gente poder falar mais sobre isso. Quando a gente fala aqui dos objetivos, né, a gente estava conversando bastante com o William, não dá para considerar só aquilo que está dentro da unidade de conservação, porque tem muita coisa fora das unidades de conservação. E o grande desafio que a gente acha que o GT vai ter é como é que a gente vai fazer toda essa costura, né? Porque a gente tem trilhas hoje gestadas por pessoas, né? Por iniciativa privada. A gente tem trilhas gestadas por instituições de terceiro setor. A gente tem trilhas gestadas por prefeituras. A gente tem trilhas que foram montadas e que não são gestadas por ninguém, que elas estão lá, né? Abandonadas, não tem manutenção. Então, o nosso grande desafio de montar esse grupo de trabalho vinculado à Rede Brasileira de Trilhas é que a gente consiga organizar o sistema de trilhas dentro do estado de São Paulo como uma rede, né? Então, não como movimentos isolados. E a gente acreditava que, e agora o Marcelo vai falar um pouquinho da realidade de São Paulo, da situação que para nós é um exemplo, né? Para dar isso como um incentivo mesmo, uma forma de falar assim, olha como é que funciona e como é que a gente pode dar continuidade a esse processo em larga escala. Aqui um pouquinho
do que a gente já tem. Eu fiz um apanhado das pegadas que a gente tem no estado de São Paulo, de algumas trilhas que já constituídas, que estão dentro da nossa base, e a gente tem ali, ó, a pegadinha do Interparks representada. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Eu vou levantar porque fica mais fácil para poder apontar, tá? Então, vamos usar a trilha Interparks meio como um exemplo, estudo de caso, para a gente poder falar e poder também dar mais informações sobre tudo que a gente está falando aqui. Então, nós estamos desenvolvendo a trilha Interparks, que ela tem 170 quilômetros na cidade de São Paulo. E ela tem uma característica um pouco diferente. Nós somos uma trilha circular, porque ela começa num ponto, faz todo o circuito e volta para o mesmo ponto que se iniciou, que é um pouco diferente de algumas outras trilhas que começam numa unidade de conservação e terminam numa outra muito mais distante. E nós optamos por fazer uma trilha em função das características da cidade de São Paulo e da Zona Sul de São Paulo, que nós temos, são ao todo 11 unidades de conservação entre parques naturais e APAs, né? Bom, então aqui, para eu poder exemplificar melhor, a gente começa na balsa, sai da balsa e vai até o Parque Bororé. Do Parque Bororé a gente vai até o Parque Varginha. Esse caminho que a gente vai utilizando, nós demos preferência para estradas vicinais, estradas de terra, passando por uma paisagem que principalmente o paulistano não está acostumado, né? Local onde tem várias culturas, produtos rurais, então a gente deu preferência. Mas mesmo assim a gente tem alguns pontos, como foi falado aqui, de asfalto, porque eu preciso ligar de um parque para o outro, não tem outro caminho, como é que eu vou fazer? Vou ter que ir pelo asfalto. E não é por isso que deixa de ser uma trilha, né? E aí, bom, já eu vou explicar mais detalhes. Bom, então a gente sai do Parque Bororé, vai para o Parque Varginha. Do Parque Varginha a gente vai até o Itaim. Dentro do Parque Itaim, ele é o primeiro parque que a gente vai ter uma trilha internamente, porque esses outros trechos aqui passam na entrada. O pessoal entra no parque para pegar o carimbo do passaporte e tal, perfeito, mas não precisa necessariamente andar dentro do parque, ele vai como visitante. E aqui no Parque Itaim não, a gente já tem um trecho que é dentro do parque. Depois a gente sai do Parque Itaim e vem para o Parque Jaceguava. No Jaceguava acontece a mesma coisa, a gente faz uma volta por fora e quando vai sair, passa por dentro do parque. Nesse momento a gente sai do município de São Paulo e vai para Embu-Guaçu, porque a gente tem um parque estadual Vargem do Embu-Guaçu, um parque muito bonito, e nós entendemos que ele fazia parte. Nesse momento a gente retorna para dentro de São Paulo e vai passar então no Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Esse é um parque urbano. Depois a gente sai dele, desce aqui para o Parque Cratera, Municipal Cratera, desce novamente e vem para o PESM, Parque Estadual de Serra do Mar, Núcleo Curucutu. Então a gente já saiu de parque municipal, passou para um parque estadual, voltou para outro parque municipal e agora tem outro parque estadual. Nesse momento, então, a gente começa a subir para fazer o que está de verde, seria o retorno, tá? Então, a gente passa numa RPP Sítio Curucutu. E também, nesse trecho aqui, é interessante, pessoal, vindo daqui, a gente tem Caminhos da Mata Atlântica. Caminhos da Mata Atlântica é uma trilha que está vindo do Rio Grande do Sul, passa por aqui, coincide nesse trecho com a gente, chega aqui, ele vem reto e vai para São Bernardo. Então é exatamente isso que a gente está falando, da conexão das trilhas. Quando o pessoal chegar aqui e conhece, só olha, tem a trilha Interparks, que trilha que é essa daqui? O cara que pode estar fazendo uma viagem X, ele fala, não, deixa eu me planejar, eu estou com tempo, eu vou andar nessa trilha aqui, depois eu vou para outra e vice-versa. E essa integração é que vai fazer a gente unir tudo, né? Bom, a gente vem aqui a um sítio RPP em Curucutu e depois a gente retorna. A gente tem dois trechos que é em comum da própria trilha, que você vai ter ida e volta. Então daí tem a importância da gente fazer, principalmente para a gente, de usar a pegada. Porque a pegada com fundo amarelo e a pegada em preto é num sentido,
E o inverso é no outro sentido, porque as pessoas têm que entender, principalmente nesses trechos aqui, que são em comum, a hora que ela está indo, ela está voltando, ela não conhece a região, ela vai ter dúvida. Como também quando a gente interagir com outras trilhas, né? E... Bom, aqui nós precisamos desenvolver uma coisa que é uma característica um pouco diferente da maioria das trilhas, é o seguinte. Aqui, por exemplo, eu tenho um trecho de 7 quilômetros que é uma linha de trem que já não funciona mais, e nós entendemos que esse local seria o local ideal para a gente utilizar, porque caso a gente não utilizasse, a gente ia ter que andar em asfalto, e asfalto em lugar sem acostamento, em lugar perigoso. Então nós entendemos que nós poderíamos utilizar esse local. Aí nós fomos olhar o local e vimos que ele precisa de trabalho de drenagem, porque o ano inteiro, mesmo no período seco, ele está cheio de lama. A gente sabe que isso faz parte do passeio. Se você pegar um dia de chuva e vai encontrar lama, perfeito. Mas aqui a gente tem lama o ano inteiro, mesmo na parte seca. Então nós na prefeitura entendemos que a gente precisava adequar alguns pontos, né? Então o que nós fizemos, o que nós entendemos? Não dava para ser só a minha secretaria. Minha secretaria é a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, na minha divisão de gestão de unidades de conservação. Nós entendemos que só a gente não ia dar conta, então nós montamos como é que chama? Não é lei, uma portaria que nós, convidamos várias outras secretarias para participar. Então veio a Secretaria do Esporte, veio a Secretaria de Segurança Pública, e veio uma série de outras secretarias que têm a informação e expertise que a gente precisa. Então nós chamamos elas, fizemos uma portaria, e agora nós estamos no momento de fazer os grupos específicos para a gente discutir os detalhes de como a gente vai resolver. Por exemplo, a gente vai ter que ter uma sinalização que eles chamam de sinalização de segurança viária. Porque como eu tenho alguns trechos que eu tenho asfalto, eu não posso simplesmente botar o redutor de velocidade ou fazer uma ciclofaixa, uma ciclovia. Às vezes não cabe. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Aí que vem, então, essa coisa da sinalização de segurança viária, que vai informar que é bicicleta, que tem que reduzir a velocidade. Então tem uma série de coisas que a gente está discutindo e estamos agora nesse momento de implementação. Então, a ideia de falar aqui da trilha Interparks como estudo de caso é exatamente esse. De mostrar que, em alguns casos, ela pode ficar um pouco mais complexa e você ter necessidade de lançar mão de outras oportunidades e chamar outras secretarias para auxiliar, que é o nosso caso aqui. Era isso, pessoal. Legal, Marcelo. Muito bacana o movimento, né, do Interparks, porque ele é um movimento feito por uma entidade pública. E muitas vezes o que a gente vê nas trilhas é que a entidade pública, ela pode até se posicionar no momento de fomento, mas ela muitas vezes pouco põe a mão na massa, né? Ela vai fazer outros arranjos. Então na rede a gente acaba encontrando várias formas e iniciativas diferentes. Então a gente está sempre ampliando o nosso olhar para entender assim, olha, qual é a realidade daquela localidade, para verificar como é que a gente engaja a governança de fato para aquilo que a gente precisa. Então a gente vem das trilhas nacionais, falando do Estado, dando um exemplo de um case de sucesso dentro da instância municipal, e agora a gente vai passar para o Estado, porque para nós, especificamente no Estado de São Paulo, era fundamental de criar esse vínculo com a instituição que cuida das unidades de conservação no Estado de São Paulo, para fazer essa costura, né? Porque o relacionamento com a iniciativa privada ou com a sociedade civil, a Associação Rede Trilhas, a gente está fazendo, né? Então precisa ter o peso da representatividade pública para a gente poder começar a discutir uma política pública estadual de rede de trilhas no Estado de São Paulo. Então eu queria passar a palavra para o Lucas, para ele poder falar um pouquinho do posicionamento, né, de todo o planejamento e a ação da Fundação Florestal, já com esse nosso gancho com a Rede Brasileira de Trilhas. Pessoal, então muito boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho então da parceria da Rede Trilhas e Fundação Florestal,
mas começando explicando, né, o que é a Fundação Florestal. Às vezes as pessoas não entendem, quando a gente fala Fundação Florestal, a Fundação é uma autarquia estadual vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e nós fazemos a gestão de todas as unidades de conservação e produção florestal do Estado de São Paulo. Tá? Então não só as unidades de proteção integral, mas também de uso sustentável. Atualmente nós temos 151 unidades de conservação sobre nossa gestão, sendo 53 de uso sustentável, 32 são áreas de produção e 66 de proteção integral. Sendo essas de proteção integral 34 parques estaduais. Tá? A nossa área aqui são 813 mil quilômetros quadrados, são 734 atrativos e 348 trilhas, tá? A nossa visitação anual está em 3.242.246 pessoas. Aqui nós temos um mapa, onde nas áreas em verde mais escuras nós temos as áreas de proteção integral, as áreas de uso sustentável. Esse mapa vocês conseguem encontrar em detalhes no site da Fundação Florestal, pela página de Infraestrutura e Meio Ambiente, e aí tem todos os detalhes. Então aqui a gente tem a Serra do Mar, e aqui todas as possibilidades que nós temos também das trilhas de longo curso, que vocês vão ver que grande parte das nossas trilhas estão relacionadas à Serra do Mar, né, e ao Litoral Sul, tá? Mas não descartando também possibilidades como o Caminho da Fé, que passa aqui em Águas da Prata. É 1,5 km dentro de uma unidade de conservação, mas também estamos contempladas em outras situações. Atualmente nós temos um projeto de reestruturação, de estruturação de trilhas, né, que girou em torno de 14 milhões e 500 mil reais, tá? São 26 unidades de conservação contempladas, são 54 trilhas, 150 quilômetros de trilhas que estão sendo reestruturados. Seja fazendo a questão da drenagem, que é muito importante o que o colega falou. Quando a gente fala, às vezes, na drenagem, que a gente fala, tá envolvido você sujar o pé de barro e tudo mais. Só que o que acontece? A gente tem um trecho na trilha, que tem uma poça, que tem algum lugar, as pessoas elas começam a ir desviando. E isso começa a gerar um impacto naquele local, naquela trilha. Então, por isso que é importante ter esse projeto, trabalhar em cima disso, trabalhar em cima da educação das pessoas e também da estruturação da trilha em si. Você ter uma trilha estruturada impede que tenha outros impactos correlatos. E aí, falando um pouquinho das nossas trilhas de longo curso, tá? Nós temos 19 possibilidades, tá, de trilhas. Isso aqui a gente está considerando trilhas acima, que estão mapeadas acima de 20 quilômetros. Esse daqui é um dashboard que a gente faz o acompanhamento de todas as nossas trilhas, de todas as nossas unidades de conservação. Então hoje nós temos essa indicação. Lembrando que algumas dessas trilhas elas estão já em operação e outras não estão. Outras elas estão em planejamento, porque é uma trilha de longo curso para ser realizada. Não é simplesmente ter ela mapeada, ela precisa de todo um planejamento, de sinalização, de infraestrutura mínima para as pessoas utilizarem, né? Aqui, ó, é um exemplo, né, da estruturação de trilhas que é feita na Fundação Florestal, tá? Essa aqui é a primeira trilha que a gente traz aqui, então, que é a trilha do Continuum, que pega o Petar, Intervales e a Estação Ecológica de Chituê, tá? Então elas estão aqui diferenciadas nas cores. Aqui nós temos o Petar, Intervales e a Estação Ecológica de Chituê e toda a extensão da trilha, tá? Aqui algumas fotos trazendo aí as belezas cênicas que nós vamos ter na localidade. Outra possibilidade, nós temos aqui que é a trilha do Rio Pardo, tá? Essa trilha ela já está em operação, que é conhecida também como trilha da Petrobras. Hoje ela funciona como ciclotrilha, mas nós estamos buscando parcerias para operá-la como uma trilha, como uma caminhada. E por que nós necessitamos dessa parceria? Porque é uma trilha de 70 quilômetros e nesses 70 quilômetros não há nenhum ponto de apoio interno. Então são 70 quilômetros em mata selvagem mesmo. Então assim, há passagem de carro, há uma base da Petrobras, mas não existe a possibilidade de estruturação de um hotel, de um ponto de restaurante. Então, para realizá-la a pé,
é necessário ali uma capacitação mínima das pessoas ali que vão operá-la. Assim como de bicicleta também já é difícil, tá, gente? Não, eu fiz essa trilha, ela é bem extenuante, então você tem que levar todos os materiais necessários ali, água, alimentação, para pedalar 70 quilômetros. A gente fala, né, são 70 quilômetros de descida de serra, mas eu subo muito. Então, se eu não me engano, a altimetria dela ali está em torno de 1.500 metros, 1.600 metros ali descendo, tá? Aqui uma outra trilha de longo curso que pega o Santa Virgínia, Cunha, tá? E aí é interessante porque vocês podem ver aqui que a trilha ela acaba, entre aspas, e eu acho que é importante falar da capilaridade, ela acaba aqui quando termina o parque, mas não, né? Aqui no caso é só a indicação, ela vai continuar por outros pontos, igual trouxe o colega, que é importante sim essa integração entre a associação, a Fundação Florestal, as prefeituras, para que isso consiga tornar o uso consolidado dessas trilhas. E também foi trazido pelo William um ponto muito interessante, que é onde se tem uso público, você consegue inibir que as pessoas cometam crimes ambientais, né? Então, você inibe o palmiteiro, você vai inibir o caçador, você vai inibir a pessoa ir lá retirar a areia, né? A duna. Nesse terceiro ponto aqui, nós trazemos também aqui a Psinguaba, que aí você vai seguir para o Rio de Janeiro, né? Então, mais uma vez, é importante, né? A comunicação interestatal, que muitas vezes acaba sendo um pouco difícil ser realizada por uma parte. Então, por isso que é muito importante contarmos com uma associação intermediando as interlocuções e trazendo isso. E aqui, Ilhabela, tá? Hoje Ilhabela funciona aqui, essa daqui é a de Castelhanos, que já é feita por jipeiros, ciclistas e caminhantes, tá? Mas existe a possibilidade de você vir de Castelhanos até o Bonete, que está nesse ponto aqui, e já tem a trilha do Bonete, que se vocês pegarem, a trilha do Bonete ela começa na parte sul aqui de Ilhabela, ela vem e vai chegar aqui. Hoje, a parte Castelhanos-Bonete é uma trilha que fazemos um mapeamento dela, ela envolve um risco alto, então precisam de algumas melhorias, precisa-se de trabalhar ela com a comunidade local ali, porque a gente passa em algumas comunidades caiçaras, então por isso que ela não está ativa, mas é uma promessa aí que a gente está tentando tirar do papel esse semicírculo aqui da Ilhabela. Então fazendo aqui a trilha de Castelhanos, já realizada, Castelhanos-Bonete e retornando, tá? Então dá volta à ilha. E aqui um pouco do protocolo e acordo entre a Fundação Florestal e a Rede Trilhas, tá? Para nós, o que é interessante trazermos nisso? Então, que lá existem as responsabilidades dos parceiros. Então, a Rede Trilhas se comprometeu a trabalhar com a sinalização, a Fundação Florestal se comprometeu ao âmbito de gestão local, né, apoiar a Rede Trilhas. Então isso é importante, ou seja, ter um termo de cooperação interinstitucional é fundamental para que isso saia do papel. E aí eu quero só dar um enfoque aqui, que é muito bom, é muito interessante a gente ter as trilhas mapeadas, as trilhas todas listadas lá, mas é como operacionalizar essas trilhas. Eu acho que vocês viram ali, eu comentando que, essa falta esse detalhe, essa falta isso, que são um dos instrumentos que eu particularmente acredito que são, está entre os melhores instrumentos de gestão, que são os termos de autorização de uso, que a gente vai permitir que a comunidade local gere renda para eles, tá? Que a gente vai permitir a operação no atrativo, a capacitação dessas pessoas para a operação nesses atrativos e, em troca, nós vamos ter o atrativo sendo operado pelas pessoas que moram na localidade e que nada mais do que essas pessoas quererem ver esse atrativo preservado, tá? Então, os termos de autorização de uso, eles são instrumentos precários, eles não dão a exclusividade, eles fazem parte de um instrumento de gestão, onde o gestor ele vai poder, junto com os autorizatários, entender como vai ser feita a operação do atrativo. E aí aqui eu trouxe alguns pontos que são o do PETAR, diversas atividades. Nós temos canyoning sendo feito no PETAR, nós temos a parte de espeleoturismo vertical, a gente tem a operação de trilha noturna,
A gente tem ali em Santa Virgínia o rafting acontecendo, tá? Hoje 2 operadoras trabalhando com rafting em Santa Virgínia. Nós temos o Padre Dória trabalhando com cascade. E na Laje de Santos o mergulho. E não poderia deixar de citar também um que está acontecendo aqui com o legado ali, né, que trabalha ali, que é a do Jurupará. Então, ou seja, o termo de autorização de uso, ele permite a gestão, ele dá um braço à gestão, vamos dizer assim, né? Um trabalho muito mais íntimo com o uso público, porque ele transforma aquela atividade em algo na realidade de gestão e permite que essa gestão consiga fazer manutenções com mais facilidade por meio das contrapartidas, permite que toda no âmbito assim, toda aquela trilha grande, gigante, consiga ser operacionalizada, tá bom? Eu encerro aqui a minha fala, devolvo a palavra para a Camila. Obrigada, querido. Aqui. A gente está encaminhando para o fim, né? Uma das coisas que a gente gostaria de deixar registrado aqui nesse painel, né, de Caminhando o Turismo Vai Longe, é que existem vários desafios que a gente tem aí pela frente, né? Um dos mais estratégicos é consolidar, por meio desse termo de parceria, a relação da rede, da Associação Rede Trilhas, junto com a Fundação Florestal, para dizer, olha, a gente interessa que haja um trabalho conjunto, para que a Associação Rede Trilha, fora do âmbito da unidade de conservação, a gente consiga fazer as articulações e ter como representatividade a Fundação Florestal atuando dentro da unidade de conservação, dentro do tema da rede, né? Isso dentro do Estado de São Paulo. Então a gente tem como desafio aí a criação de novas parcerias, porque por conta do Caminho da Fé, a gente tem um levantamento muito grande de muitas iniciativas que a gente tem dentro do Estado de São Paulo, de outras trilhas de longo curso, e que não estão dentro desse movimento ainda, né? Que ainda estão um pouco fora da união, de fazer essa costura, e que a gente está ali tentando trabalhar. Então, a formação do GT, né, desse grupo de trabalho para a formação disso dentro do Estado de São Paulo, é de suma importância para que a gente consiga ter uma voz com essa representatividade para engajar esses outros atores, né, e criar essas novas parcerias. A consolidação da Secretaria Executiva da Rede é um grande desafio, porque até hoje todo o trabalho nosso é voluntário, né? Então, assim, a gente, por meio das nossas instituições e das nossas representatividades, a gente atua. Então, o grande desafio, né, que a gente tem aí iminente para 2023 é a consolidação da Secretaria Executiva, ou seja, tentar captar recurso para ter uma equipe dedicada para trabalhar, né, à frente aí do plano de trabalho e das propostas da rede. A estruturação de trilhas enquanto negócios turísticos, porque a gente acaba vendo muito que muitas vezes as trilhas elas são implementadas, mas elas não são negócios, elas não estão adaptadas para o mercado. E isso é um grande desafio também, dialogar no início a implementação, mas olhar para frente, como o Júlio falou, né, no desenvolvimento de produtos turísticos. Um outro desafio é a capacitação e preparo do mercado de trilha de longo curso, porque a gente está falando não só de operação, das pessoas que fazem suporte, assessoria, encaminhamento, condução, guia, como os prestadores de serviço dentro da trilha. Eu vivo muito isso dentro do Caminho da Fé, que um dos nossos grandes desafios nessa trilha de longo curso é falar da importância da qualificação profissional desses empresários, né, dos prestadores de serviço nos meios de hospedagem, meios de alimentação, até os próprios guias e operadores, né? Então, assim, como é que qual é a conduta adequada, qual que são os critérios que se estabelece para prestar um serviço de qualidade para o consumidor, né, para o usuário final. Não, então, isso para a gente também é um desafio nessas capacitações, e aí é o quê? As parcerias com todo o Sistema S, com as universidades, para gerar trilhas de conhecimento e cursos de capacitação que vão atender exatamente a demanda que a gente tem dentro das trilhas de longo curso. E o engajamento e comprometimento do empresariado. Então, eu tenho a nossa vivência, a nossa experiência, que assim, eu faço parte desse negócio, mas meio que até a página 2, né? Eu não tenho envolvimento. E aí, ao longo do tempo, a gente vem percebendo a necessidade do engajamento das comunidades e dos empresários, principalmente, para olhar para a trilha de longo curso e ver que aquilo é uma grande oportunidade de negócio, não só para a sua empresa, mas para aquele destino. Então, a gente queria deixar aqui. Vou deixar aberta a palavra, caso alguém tenha alguma pergunta para toda essa turma aqui, mas nós gostaríamos de deixar esse momento registrado, porque para nós é muito emblemático da rede começar esse diálogo num momento tão significativo, né, de poder formar e constituir a rede de trilhas no Estado de São Paulo. Obrigada.
Gostaria de desejar uma boa tarde a todos, pessoal da mesa, agradecer pela fala inspiradora, né? Acho que para nós que trabalhamos com turismo de aventura, o Abeta Summit é um espaço que é recheado, né? A gente fica até meio perdido aonde vai, quer tanta coisa, mas estava aguardando esse painel aqui com bastante ansiedade. Eu sou Rafael, sou monitor ambiental dos parques estaduais lá em Bertioga, Restinga de Bertioga e Serra do Mar, Núcleo Bertioga. Tenho uma agência e desde 2018 eu estou estudando muito esse tema das trilhas de longo curso. E aí, para nossa felicidade, ver nascer a rede de trilhas com todo esse trabalho, né? Inspirado em trabalhos que já estão bem consolidados fora do Brasil, e juntar essa turma tão boa é muito legal. Então eu queria fazer uma fala direcionada para você, William, que como você está como coordenador aqui em São Paulo, a gente já mapeou uma trilha ali nos parques de Bertioga, começando ali na Pedra do Sapo, ali no Padre Dória, pegando as matas, os campos nebulares ali, você desce, você pega toda a altitude da Serra do Mar, né, passando ali pela Cachoeira do Véu da Noiva, Cachoeira do Elefante, chegando até a Casa de Pedra ali do Rio Itapanhaú, lá na Restinga de Bertioga. Isso dá 40 quilômetros de extensão. Como muitas trilhas que já foram lançadas, a gente não está criando nada, a gente só está refazendo o caminho dos antigos. Ali é uma antiga rota do comércio que ligava o Planalto à Baixada Santista, tá? E que está dentro dos parques da Fundação Florestal. Então a gente fica muito feliz de saber que saiu o termo de cooperação técnica agora essa semana, né, recentemente. E eu gostaria de aproveitar esse momento aqui agora, acho que é um momento bom para isso, para fazer o convite para você, junto com o pessoal da Fundação Florestal, ir lá fazer essa visita. Os monitores, alguns monitores nossos lá de Bertioga, junto com o pessoal do Padre Dória, fizemos um grupo técnico para fazer o levantamento dessa trilha, onde a gente foi lá com a autorização da gestão das duas unidades, então a gente já tem isso bem mapeado e a gente estava nesse momento de fazer essa conversa com a Fundação, fazer essa conversa com a rede. Então aproveito esse momento aqui agora para já deixar o convite. Então vai aumentar um pouquinho essa lista aí de possíveis trilhas de longo curso aqui em São Paulo. E espero que seja a primeira trilha de longo curso da Serra do Mar legalizada, porque existem várias trilhas, várias travessias da Serra do Mar aqui em São Paulo que o pessoal faz de forma irregular. Uma vez instituída uma trilha, a gente acaba com esse turismo irregular, esse pessoal que vai, se machuca e acaba trazendo pontos negativos para quem quer trabalhar de forma regular, de forma certinha. Tá? Obrigado. Obrigada, Rafael. Muito obrigado pela pergunta, né, pela sua fala. É isso mesmo, é isso que a gente estava conversando, né? Tendo pessoas que já articularam, né, e eu sei o trabalho que isso dá, o trabalho que vocês tiveram para fazer isso, lógico que em parceria, Fundação Florestal, com mais pessoas que devem estar no meio desse trabalho aí. É interessante a gente já pegar o seu contato para entrar para o grupo, e aí assim, a questão da trilha, de implementar e de fato deixar ela como oficial dentro da rede e tudo mais, a gente precisa alinhar questões de sistema de gestão de segurança, os principais riscos. A gente tem que avaliar bem como é que vai ser o ordenamento do uso público dessa trilha para a gente caminhar, mas pelo que parece, muitas coisas vocês já fizeram, né? Acho que já fizeram a lição de casa. É isso que a gente comenta muito no grupo, né? Pô, quer fazer uma trilha? Tem uma trilha, não é só que nem em bike, né? O cara vai lá, risca no Strava, montei um circuito de cicloturismo maravilhoso. Como assim, meu? Né? Então, a gente tem que conferir tudo isso para a gente começar direito, né? A gente não pode começar desordenado, tá? Parabéns. Mas, ó, tá dentro, viu? Então, já contato do William para participar aí de todo o processo, porque uma coisa que eu acho que é fantástica na rede é isso, todo mundo faz parte, né? Porque o processo ele acontece de baixo para cima e não de cima para baixo, né? Então a gente está do território para o sistema, do território para a rede, né? Então esse é o nosso objetivo. Mas alguém quer fazer alguma colocação? E é importante também ressaltar que tem que ser gente da área, né? Como você já bem se posicionou. Então a Caissara lá, tem que ser você, cara. Boa tarde. Eu vou tirar isso aqui. Melhor, Eu me chamo Ludmila, nós viemos do Tocantins.
A nossa realidade lá é um pouco diferente do que parece que já está constituído aqui, né? Já mais avançado, mas a gente trabalha com turismo de aventura lá também. E se posiciona na região norte, especialmente no Jalapão, como uma empresa que promove um turismo com trilhas, né? Promove conhecimento do lugar, porque a gente acredita muito nisso, que a imersão é que traz o conhecimento do que você pretende viver como turismo de natureza, né? A gente acredita que isso agrega muito e a gente vê que tem um nicho, um mercado muito sedento por isso. E, assim, eu queria parabenizar o trabalho de vocês, igualmente a gente se sente entusiasmado, inspirado em estar aqui, né? A gente já queria vir há um tempo. Mas a minha pergunta é mais específica, assim, eu queria questionar uma questão do território e essa questão da cessão de uso público, né? Lá a gente trabalha desenvolvendo trilhas há algum tempo, a empresa vem fazendo isso e numa relação muito próxima com as comunidades tradicionais, né? Porque a gente está dentro de um parque estadual que tem um limite geográfico definido, mas a gente tem uma gestão pública muito incipiente no que se trata desse tipo de política pública, né? Política para o turismo, em especial o turismo de natureza. Mas tem essa questão de quem é a trilha. Mas muitas vezes você vai, desenvolve um trabalho, a gente tem parceiros naturalmente, a gente sempre conta com a comunidade, porque tem isso, né? Mas a minha pergunta é com relação a isso. Essa gestão do território, essa formalização, essa legalização desse instrumento como instrumento de uso coletivo e de que maneira que a operadora, porque você não pode se apropriar da trilha, né? Não existe essa perspectiva, esse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, você faz o uso, ou quer garantir o uso seguro dessa trilha para que você não corra riscos e nem traga riscos para o usuário. Mas, a partir do momento que a trilha está aberta, todo mundo pode e deve usar a trilha, né? Então, eu queria ouvir de vocês um pouco sobre isso, essa questão do território, né, a segurança, de que maneira que você legitima isso com o Estado, né, quando você inicia isso nesse processo que é mais prático para depois a legalização, né? A gente tem buscado certificação pública lá, mas a gente tem sentido dificuldades até no sentido de entender isso como uso de bem público, assim. E muitas vezes passando por propriedades privadas e tal. Então eu queria ouvir de vocês a experiência nesse sentido. Obrigada. Obrigada. Quem quer começar? Eu escutei em partes, né? Não escutei tudo, mas eu... Júlio, você quer fazer uma consideração? Primeiro? Acho que aqui é legal todo mundo falar, mas fala aí, Júlio. É realmente um assunto bem complexo e eu acho que a resposta a gente está construindo junto, né? Mas assim, alguns pontos aí eu posso chamar a atenção, que assim, em relação a... Fala um negócio bem interessante, né? Quem que é o dono da trilha, né? Bem, a trilha não tem exatamente dono, como você perguntou, já trouxe, né, inclusive, a resposta muito bem pontuada. Mas é importante a gente perceber nessa coisa de autorização de uso o domínio da terra, né? Então, se você tem uma unidade de conservação de domínio público ali, um parque, né, uma unidade de conservação federal, estadual, municipal, e tem um regramento específico, plano de manejo, ou ainda não tem plano de manejo, mas tem um órgão gestor, e ela é de domínio público, aí, certamente ali ela está sujeita, né, ao regramento daquela unidade de conservação. Se ela passa num território coletivo, um território tradicional, né, indígena, quilombola, né, caiçara ali, ela é um território coletivo, você está sujeito a regras daquela área, daquele território, né? O que a gente coloca, então esses pontos são, ser uma área privada, né, inclusive ela está sujeita a isso. O que a gente coloca a importância da gente estar conectando todos esses territórios, né, num grande guarda-chuva, né? Então a ideia é que a gente tenha as trilhas que possam ser feitas cada vez de forma mais autônoma, né? Mas que a gente dê a oportunidade do visitante, do trilheiro ali, de fazer ela de forma autônoma ou como operadora turística, né? Então, quando a gente gera um site sobre a trilha, tem lá o site da rede, coloca informação,
formação de hospedagem, alimentação, de quem está lá, é justamente para que a gente proporcione essas duas experiências bem distintas, né? Eu acho que eu queria trazer alguns aspectos sobre essa pergunta. Realmente é uma pergunta bem complexa, mas vamos lá, vamos construindo a resposta. Eu queria fazer alguns insights também, porque eu acho que a nossa experiência pode talvez te servir de exemplo. Eu faço a gestão de uma trilha de peregrinação que envolve 2 estados, 72 municípios. A nossa metodologia inicial, quando ela foi pensada, né, quando ela foi idealizada, o primeiro diálogo foi entender o traçado e o que tinha dentro do traçado. No site da rede, a gente tem um instrumento que é um passo a passo, e inclusive o manual brasileiro de trilhas de longo curso acabou de ser lançado pelo Ministério do Turismo com uma parceria com a Unesco. Já está disponível no site, né, do Ministério do Turismo, e ele fala sobre muita coisa. Ele é como se fosse esse nosso passo a passo que está dentro do site da rede ampliado, falando quais são todas as metodologias e a forma como é que tudo isso acontece. Mas te dando como exemplo de uma forma prática, a parte inicial do processo, né, é entender quais são os atores envolvidos. Porque se não é privada, não é unidade de conservação, eu tenho que falar com o município. Então não é muito do Estado para baixo, é de baixo para cima, porque o Estado, a figura dele nesse processo é política pública. E aí a gente está falando de política pública de ordenamento, fomento, desenvolvimento, normas, né, e orçamento, né, para manutenção, para desenvolvimento de todo aquele território no entorno e na trilha. Então, muitas vezes a gente faz o processo sempre de baixo para cima, e no nosso caso, o diálogo sempre foi com o município, para dizer, olha, desenvolvemos um traçado, desenvolvemos um produto de turismo religioso, você tem interesse? Porque assim, se o município não te valida a passagem numa via pública, você está fazendo algo irregular. Porque, teoricamente, você está fazendo algo privado numa via pública. E aí, no caso da operação, é mais grave ainda, né? No nosso caso, a gente tem poucas propriedades privadas que são utilizadas dentro da trilha. E aquelas que a gente tem autorização por escrito por meio de um acordo de cooperação técnica com o dono da propriedade rural, né? Porque ele tem que... A gente já teve vários casos que as propriedades foram vendidas e que o novo proprietário não quis. O que a gente teve que fazer? Muda a trilha. Você tem que mudar o caminho, porque ele não pode passar mais lá. Ou então o cara comprou, mas ele não falou nada, mas ele soltou o gado. Então tem gado, tem para o pasto todo. Então, eu acho que o grande desafio, né, e aí, na verdade, eu te lanço um outro desafio de um convite, porque a gente ainda não tem representatividade da rede no estado de Tocantins. E isso seria muito importante, porque a gente está querendo o quê? Pegar todo o movimento latente que está acontecendo do sul para o sudeste, na região centro-oeste, né, e começar a subir e encontrar essas representatividades, porque a gente sabe que esses movimentos existem. A gente só não tem contato, a gente só não tem acesso. Então, levar o conceito da Rede Trilhas para lá, né, já que você já tem esse produto formatado pronto, e tentar fazer o quê? Engajar e costurar a governança com todos esses atores envolvidos, para que a trilha ela tenha legitimidade, para que cada ator envolvido tenha a sua participação no processo de cuidado. E aí a gente está falando sobre segurança, né? E aí olhar a norma técnica, olhar como é que a gente protege todo mundo dentro desse processo para que ela seja legítima e perene, né? Então, existem cada caso, e é por isso que a gente fala, a gente não tem uma fórmula, não tem uma receita do bolo, né? A gente olha aquela situação e a gente vai, dentro de toda a experiência dentro da rede, encontrar a forma melhor para resolver ou para fazer com que a coisa se desenrole. Então, a gente fica à disposição, os nossos contatos estão nas redes sociais, @redetrilhas, no Instagram, né, no YouTube, no Twitter, no Facebook e no www.redetrilhas.org.br. Você encontra ali um pouco do que o Júlio falou. A gente tem toda uma base de cadastro de trilhas e, é claro, tem que seguir um rito, tem que seguir toda uma sequência de informações, até para que isso sirva de base, né, tanto para o usuário quanto para a gente poder fomentar e divulgar todo esse trabalho. Obrigada pela sua colocação. Oi, eu queria fazer um comentário, mas é bem isso aí, é de baixo para cima. Você é que você não é um ente público
como o nosso caso, mas eu já estive no Jalapão. E eu morei em Palmas de 1996 a 2006, 12 anos, 1994 a 2006, 12 anos. Quando eu morei lá, eu trabalhei 2 anos no Jalapão. Eu fiz uma especialização na Universidade do Tocantins, cujo título é Análise e Avaliação de Impactos Ambientais ocorridos na região do Jalapão. Eu conheço bem lá, trabalhei, desenvolvi trilhas internas quando a gente estava na cachoeira na fazenda da Cachoeira da Velha. É do estado, né? E teve uma época, não sei se vocês sabem, acredito que vocês sabem que teve uma pousada lá, né? Eu trabalhei nessa pousada e eu era o responsável por todo o desenvolvimento das trilhas internas da pousada. E eu fazia o estudo geral lá para implementar o turismo. Inclusive, eu me coloco à disposição de vocês. E pela experiência que eu tive aqui na prefeitura, né, junto com o pessoal da rede, inclusive, a coisa tem que vir de baixo. Você vai ter que conversar com os proprietários, vai ter que conversar com os prefeitos, vai ter que levar a ideia, fazer apresentação, mostrar. Na época eu fiz tudo isso, inclusive. Hoje nós temos, inclusive, um estagiário nosso que está dando aula de biologia em Mateus, né? Então, esse mundo é muito pequeno. Enfim. E eu conheço bem lá, sinto bem o que você está falando e é de baixo para cima, vai funcionar muito melhor. Chama o pessoal, começa a apresentar a ideia, olha, quero passar na sua propriedade, mas vamos fazer assim, vamos fazer assado. Traz eles para trabalhar junto, que é o que a gente está fazendo agora na trilha Interparques. Eu acabei, muita informação, mas nós estamos montando vários grupos menores. Tem um grupo específico para falar sobre o traçado, tem um grupo específico para falar sobre o comércio. Nós estamos fazendo parceria com o Sebrae, a gente quer capacitar pequenos empresários e quem tem no caminho da trilha uma propriedade e nunca pensou em fazer nada porque não tem movimento, e a gente imagina que agora vai começar a ter. Então o cara vai montar um camping, um restaurante, um apoio para bicicleta, seja o que for, a gente está levantando toda essa informação e nós vamos a campo, vamos fazer, que é exatamente o que eu imagino que você tem que fazer nesse momento, começar a chamar os moradores para trazer a ideia, dizer o que é e o potencial que eles têm em função disso tudo, né? E aí amarrar, explicar como é que funciona uma trilha de longo curso, que vai unir o estado de Tocantins a outros locais. Ali tem Pedra da Baliza, tem Bahia, tem uma série de coisas que dá para trabalhar. Fico muito feliz de saber que vocês estão trabalhando naquela região e desde já me coloco à disposição, tá bom? Valeu. Mais alguém? Eu acho que o principal ponto no que você tocou também traz a capacitação, né? Capacitação e cadastro das pessoas que estão operando a trilha. Então, assim, nesse sentido, quando você falou lá de quem é a trilha é de todos, né? Vamos dizer assim, de todos aqueles que podem usufruir. Então, se você ordenar isso, eu acredito que você consiga ter uma operação segura, porque nem sempre a gente consegue colocar autoguiada, né? Muitas vezes você vai precisar de um guia orientando, por mais que esteja sinalizada, por mais que esteja tudo. Então, é importante só partir para esse caminho também do cadastro, dos apoiadores, enfim. Igual a Camila citou, eu acho que não tenho muito mais a contribuir além dos colegas. Legal. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Então, a gente encerra esse painel, deixando um recado, né, que a gente já está se preparando para 2023. Em setembro de 2023, ali, meados de segunda quinzena de setembro, nós vamos ter o 2º Congresso Brasileiro de Trilhas, sediado em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, fica o convite para vocês. É só acessar a nossa página www.redetrilhas.org.br, que a gente tem as informações lá, que a gente vai começar a divulgar os pré-lançamentos desse evento, que é maravilhoso. A gente teve esse ano em Goiânia, que foi incrível, foi nosso primeiro congresso. Nós tivemos mais de 2.000 participações no congresso, então foi muito significativo, um nível altíssimo de discussões e conversas e diálogos e troca de experiência com trilhas do Brasil inteiro, com todas as instituições envolvidas. Então a gente acredita que Niterói vai ser demais, vai ser incrível, não só para fortalecer e para consolidar a rede de trilhas, né, no Sudeste, principalmente no estado do Rio de Janeiro, mas para a gente continuar avançando
né? Então eu agradeço a presença de todos, muito obrigada. E a gente se vê, de preferência, em alguma trilha, tá bom? Até!